Vamos falar aqui de uma das principais inovações do decreto, que diz respeito ao orçamento sigiloso, né? O que a gente pode dizer? Primeiro, eu acho que esse nome, né, orçamento sigiloso, ele tem um péssimo marketing. Se eu colocasse nome e mudasse, né, orçamento amplamente divulgado após a fase competitiva, ele tinha um apelo muito melhor, né? Mas o marketing dele, hoje em dia, para em sigilo, é uma coisa ruim. Mas a gente vai ver que o orçamento sigiloso, e sem defesa, né, que não seja estritamente técnica, ele é uma coisa que já tem no nosso ordenamento legal, já tem uma literatura que dá base a quando é vantajoso usar e quando não é vantajoso usar. Mas antes disso, eu vou me permitir só fazer aí um esclarecimento do que é, aí se a gente pegar o artigo 15 e ler o caput, ele traz dois conceitos, valor estimado ou valor máximo aceitável para a contratação. Na verdade, o que acontece? Quando eu divulgo um edital, em geral, a regra, e é o padrão que a gente vai adotar aqui, ele tem um valor estimado para a contratação, que pode ou não ser o valor máximo, né, que eu tomo por certo que eu vou contratar. Quase sempre é. Raríssimas, né, são as condições ou às vezes que eu vi um edital que não casava o valor estimado com o máximo aceitável. Eu poderia eventualmente falar assim, ó, meu valor estimado é de 1.000, o valor máximo aceitável é de 1.100. Mas, cara, isso aí sempre é uma linha de ação que tem que ser muito bem robustecida, né, para você, de repente, justificar. Por que você descolou de um valor praticado no mercado? Então, quase sempre, e essa é a condição base, o valor que você estima, em planilha estimativa, faz aquela cesta de preço, vê preço praticado pela administração, preço de mercado, faz uma média, mediana, etc., né? Tudo, e tem aquele preço estimado, quase sempre ele se confunde com o seu valor máximo aceitável. Então ele fala assim, ó, tem que, de certa forma, tá em edital. Agora, se não constar expressamente de edital, aí eu incorro, ou melhor, eu adoto o que se chama de orçamento sigiloso. André, orçamento sigiloso é uma novidade? Não é uma novidade? Em que pé que isso foi adotado no novo decreto? Bom, gente, novidade não é mesmo, né? Já tem no regime diferenciado de contratações, já está no PL 1292, então a gente não adotou nada que fosse um contralegem aqui, né? O que acontece ali? Para a gente poder ter uma robustez, né, na própria norma, a gente utilizamos, né, a Lei de Acesso à Informação. Ou seja, se você considerar que aquele orçamento que você fez se você divulgar, vai atrapalhar os fornecedores que vêm e você consiga não um preço que você está tentando ter o melhor para a administração, você vai considerar como ato preparatório. Ou seja, após que você acabar a sua licitação, na hora que você fizer o seu julgamento, você pode liberar o preço. Como o Renato disse, a frase é correta. O preço será divulgado somente após a fase de lance na hora do julgamento. É isso mesmo que vai acontecer. Ele é sigiloso no momento do meu ato preparatório até a hora que eu conseguir os melhores preços hoje. Ele é considerado hoje, ele está sentado no parágrafo primeiro dizendo que ele é um ato preço estimado ou máximo aceitável, ele é considerado um ato preparatório. Ah, tem alguma coisa contra a 10.520? Não, porque a 10.520 nunca disse que eu tinha que divulgar o preço. Tem acordo do Tribunal de Contas, eu não vou me recordar aqui, gente, agora não vai adiantar. Então, eu já estou avisando que eu não vou recordar mesmo. Qual o número da coisa? Por favor, né? Eu trago na próxima cola. Tipo assim, então tem acordos que diz isso, tudo, então o que acontece? Então a gente não trouxe nada novo. E o PL saindo agora, ele já passou na Câmara, está indo para o Senado, e também lá considera-se todo o orçamento, a possibilidade de haver orçamento sigiloso. Lembrando que o Renato disse, e frisando, ele só é sigiloso se eu trouxer expresso no edital. Se isso não for mencionado, ele vai ter que ser divulgado no sistema o orçamento. Tá certo? Quer dizer, se o valor estimado não constar do edital, quer dizer que ele é sigiloso. Exatamente, sigiloso. Deixa eu fazer uma pergunta, Andréa. A norma, se a gente olhar o parágrafo 2º desse artigo 15, ela dá o momento em que vai ser divulgado o orçamento estimado, o máximo aceitável, quando é sigiloso. E esse momento é após o encerramento do envio de lances. Me corrija. Após esse encerramento do envio de lances, o pregoeiro ainda tem que ingressar numa negociação. Isso. Por que a gente está fazendo essa divulgação
antes da negociação e não após a negociação? Bom, vou tentar responder. Eu vou começar e ajusta, mas tudo bem. O que acontece? Quando eu acabo a minha licitação, eu estou acompanhando os acordos todos, né? Ele diz assim, encerrada a fase, isso foi decorrência do regime diferenciado de contratações. A gente fez uma norma e ele estava lacunar nesse ponto. E o que acontece? Ele diz assim, acabada a fase de lances, na hora do julgamento eu tenho que fazer uma divulgação pública. Ou seja, se eu for fazer só na negociação, eu só vou estar negociando com quem venceu. E o acesso ao valor estimado tem que ser a todos os fornecedores participantes. Então, por isso que a gente elegeu de acordo com o que a gente entendeu tecnicamente. Ou seja, acabou a licitação, eu vou fazer julgamento, eu libero o valor, aí eu negocio com o melhor. Porque pode acontecer o seguinte, vamos lá. Acabou a minha licitação, meu preço sigiloso era de R$1 milhão, só que ele venceu a licitação com 1.300.000. Ela é uma licitação, em tese, fracassada. Aí eu vou ter que dizer assim, não, eu vou só abrir para quem eu negocio. Jamais, eu tenho que abrir a todos os participantes e aí começar a negociação com quem venceu, que está no melhor preço dentre a ordem de classificação. Então a gente teria que eleger um time aí, tá bom? Eu acho que em termos negociais, né, se a gente pensar agora numa lógica não só jurídica, mas também em termos de negociação com o mercado. O que a gente pode ver? Eu acho que a gente tem as duas linhas de ação com vantagens e desvantagens. Liberar ou divulgar o orçamento sigiloso, que deixaria de ser sigiloso, antes da negociação e após a negociação. Se fosse após a negociação, o cara, né, o mercado não teria aquela informação que eventualmente pode contaminar, entre aspas, o seu comportamento. Ou seja, ele abaixar o seu valor de forma que fique muito próxima do seu valor estimado. Agora, se você divulga antes e você está numa situação, eventualmente, em que a sua licitação vai fracassar, o licitante passa a ter essa informação e aí ele consegue, de certa forma, ter um norte para saber, olha, eu tenho que abaixar meu valor até aqui, senão, se eu conseguir, lógico, né? Senão a licitação vai, de fato, fracassar, tá? Uma última coisa para falar disso é o seguinte, quando, eventualmente, eu usar o critério de julgamento por maior desconto, aí, nesse caso, eu tenho que deixar claro, eu tenho que divulgar em edital qual é a base em cima da qual esse desconto tem que incidir. Se for o valor estimado, o máximo aceitável, ou ainda o valor de referência. E eu dou um exemplo. Você vai fazer uma licitação para contratar peça de automóvel, por exemplo. Aí, quem que vai ganhar nesse caso é quem der o maior valor de desconto em cima de uma tabela de preços oficial da montadora. Aí eu vou ter que divulgar qual o valor realmente das peças de acordo com essa tabela de preços oficial da montadora. Tá bom? Alguma coisa mais? Não? Vamos em frente. Abraço.